Aniversário solitário. Homem faz 80 anos sozinho, enquanto família rica viaja para o exterior. A manhã do dia 22 de abril amanheceu nublada e fria, como se o céu quisesse compartilhar a tristeza de Dalva. Ela completava 80 anos, mas em vez de celebrar, estava sozinha em seu apartamento silencioso. A família rica e acumulada, que sempre se gabou de suas conquistas, estava do outro lado do mundo, em um luxuoso hotel na Europa, utilizando o seu cartão de crédito sem nem mesmo uma mensagem para desejar feliz aniversário. O silêncio ecoava na casa, e cada canto parecia sussurrar uma nova dor. A tortura do abandono era palpável. Quando o vizinho, João Pedro, um homem de bons costumes e sempre simpático, parou para dar os parabéns, Dalva não conseguiu disfarçar a tristeza. Ele notou a ausência de alegria nos olhos dela e, com um gesto hesitante, falou: Dalva, sua família foi viajar, não foi? Os braços dela caíram ao lado do corpo e ela assentiu. Depois da visita de João Pedro, a solidão se tornou uma visita constante. A lembrança dos natais e aniversários passados, repletos de risos e alegrias, se desvanecia em meio à amargura. Em seu íntimo, ela sabia que precisava agir. Com a ajuda de Nora, uma advogada perspicaz que se tornara sua amiga, Dalva tomou a decisão de confrontar Rodrigo, seu filho. Chega de deixar que ele use o meu dinheiro à vontade, pensou, seus olhos brilhando com determinação. Bloqueou o acesso dele às suas contas e sentiu uma onda de alívio misturada a um medo desconhecido. O confronto foi incendiado. Rodrigo, furioso, tentou manipular a mãe, usando palavras afiadas e um tom que combinava desdém e desespero. Dalva sentiu o nó na garganta apertar, mas a nova força dentro dela era mais forte. Não sou sua caixa eletrônica, Rodrigo, gritou, a voz firme, ecoando pelas paredes do apartamento que outrora forraram-se de risos. O embate emocional fazia as paredes tremerem, cada palavra um golpe. Um desespero palpável se instalou, e Rodrigo ameaçou complicações financeiras que poderia causar, mas Dalva não recuou. Ela se manteve firme como uma rocha em meio a um mar revolto. Ele poderia levar o que quisesse, mas a dignidade já não tinha preço. A luta pela autonomia e pela verdade tinha começado, e ela não estava disposta a perder. Um ano se passou, e o próximo aniversário chegou suavemente, com o sol brilhando mais uma vez. Em vez de solidão, Dalva estava cercada por novas amizades, celebrações genuínas e amor verdadeiro. Entre risadas e brindes, ela percebeu que, longe das sombras da manipulação familiar, estava mais viva do que nunca. Contudo, ao olhar para o futuro, uma dúvida inquietante se formou em seu coração. Isso significa que ela conseguiu perdoar aqueles que a feriram? Ou será que este novo capítulo trará novos arrependimentos e feridas? A sensação de renovação era doce, mas o futuro ainda guardava mistérios indiscutíveis. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol brilhava mais do que o habitual no dia do aniversário de Dalva. O ambiente estava repleto de risadas e música. E ela se sentia renovada, cercada por amigos que de maneira inesperada apareceram na sua porta com um bolo e balões.
Contudo, algo dentro dela ainda pulsava em dúvida. Seria possível construir um futuro sem rancor? Enquanto brindava, uma leve sombra a acompanhava. Nesse momento, o telefone tocou. O número era desconhecido. Hesitante, Dalva atendeu, apenas para ouvir uma voz trêmula do outro lado. Era uma mulher que se identificou como Silvia. O coração de Dalva disparou. Você é a mãe do Rodrigo? Perguntou Silvia, a voz cheia de urgência. Ela mal conseguiu responder antes que a mulher continuasse. Preciso que me escute. Existe algo que você não sabe. Sobre seus filhos. A música ao fundo parecia desaparecer. As risadas se tornaram ecos distantes. O que está acontecendo? Dalva perguntou, o aperto no peito aumentando. Silvia respirou fundo. Rodrigo não é o que parece. Ele não é seu filho biológico. Um silêncio abrupto inundou o ambiente. As risadas cessaram e todos encararam Dalva, que estava pálida. A afirmação era como um golpe, uma marreta em seu coração. O que você está dizendo? Ela mal sabia se queria acreditar. Eu sou sua irmã, Dalva. E a história de Rodrigo é muito mais complicada do que você imagina. As palavras pareciam dançar ao redor dela. Cada sílaba uma peça de um quebra-cabeça que sempre esteve incompleto. Por que você nunca me contou isso? Gritou Dalva, a voz quebrando em emoção. Por que agora? A revelação a atingia como um tsunami. Silvia continuou, revelando segredos sobre um passado obscuro, uma adoção escondida e uma fraqueza familiar que Dalva nunca soubera. Rodrigo não é só seu filho adotivo, ele é meu filho também. E você tem que entender que por muito tempo ele foi manipulado por pessoas em quem confiava. Não é só um tentar te usar. Cada palavra de Silvia parecia um tiro nas certezas de Dalva. O que significava tudo isso? E se Rodrigo não fosse apenas um manipulador, mas sim uma vítima? O que isso mudaria na dinâmica dela, na autonomia que conquistara? Tudo se desmoronava em sua mente. No meio da confusão, Rodrigo entrou no apartamento, com a expressão de quem traz desgraças. Ele parou, observando a reação da mãe. O que está acontecendo? Ele perguntou, percebendo o clima pesado. A tensão era inegável, como um fio prestes a se romper. Dalva olhou para Rodrigo, depois para Silvia e sentiu o chão tremer sob seus pés. Silvia se virou de novo, a determinação nas palavras. Ele tem que saber a verdade, Dalva. Não só como você se sente, mas tudo o que ele é. O que aconteceu antes dele nascer. É hora de enfrentar a realidade. O olhar de Rodrigo mudou. Uma confusão misturada com medo tomou conta. Dalva sentiu o mundo girar, os rostos de seus amigos desvanecendo em um borrão. A verdade batia à sua porta, e ela precisava decidir se abriria ou se permaneceria trancada. A sala estava em tensão, tudo poderia mudar a partir daquele instante. No fundo, uma verdade doía mais. E se Rodrigo sempre soubesse? Se ele apenas estivesse esperando o momento certo? A pergunta se instalou em seu peito, furando como uma flecha. Quem ele realmente é? E com essa dúvida pulsando, o aniversário de Dalva passou de um dia de celebração para um campo de batalha de emoções e verdades nunca ditas. Às vezes, o peso da revelação era mais difícil de carregar do que a solidão. Dalva sentiu seu coração acelerar, cada batida ecoando na sala tensa. A revelação de Silvia ainda pairava no ar, pesada e densa, como nuvens carregadas. Rodrigo ficou paralisado, a expressão dele mudando a cada segundo.
Ele parecia confuso e irritado ao mesmo tempo. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Ele gesticulou como se tentasse afastar as palavras da irmã, como se fosse um pesadelo. Rodrigo, você tem que ouvir. Silvia começou, mas Dalva a interrompeu. O nó na garganta dela crescia. Ela respirou fundo, olhando para os dois. Aquela não era a verdade que esperava. Era algo muito mais complicado e doloroso. Mas espera, Dalva disse, sua voz trêmula. Como assim você é minha irmã? O que aconteceu aqui? Suas mãos tremiam, e ela se lembrou de todas as vezes que olhou para ele e pensou que era seu filho, o seu Rodrigo. Agora, tudo estava se desfazendo. Dalva, eu sei que isso é muito, mas você precisa entender. Rodrigo é partilhado, mas não do jeito que você achava. Ele não foi apenas adotado. A história vai muito além. A voz da mulher tremia enquanto ela continuava. Fui eu quem o levou para você quando ele era bebê, e a nossa mãe sempre pediu que fosse assim. Protegi ele para que ninguém soubesse. O chão sob os pés de Dalva começou a parecer instável. Protegi? Você o entregou a mim como se eu fosse uma desconhecida. As lágrimas brotaram de seus olhos, misturando-se à confusão que a cercava. O que ela deveria sentir agora? Raiva? Tristeza? Em vez disso, ela sentiu uma alegria enjoativa, por um lado, e uma traição profunda, pelo outro. Rodrigo, finalmente se recuperando do choque, fez um movimento brusco, quase se aproximando de Silvia. Então você está dizendo que eu sou um... Ele hesitou, como se a palavra filho tivesse presa em sua garganta. Um experimento? Um fardo? Não! Nunca foi assim! Silvia respondeu, a voz vibrando com uma súbita intensidade. Você é amado, Rodrigo. Sempre foi. Essas decisões foram tomadas por nós, pela família problemática, por segredos que não deveriam ter sido criados. Ninguém merecia isso. E nesse momento, os sons na festa passaram a ser apenas murmúrios distantes. As risadas se tornaram ecos apagados em um abismo que parecia engolir tudo. Dalva sentiu um peso esmagador inchar no peito. E então, algo inesperado aconteceu! Um barulho potente ecoou da porta, como um estrondo de trovão. A porta se abriu com violência, e um grupo de pessoas entrou, rostos desconhecidos, mas com expressões carregadas. Onde está a Dalva? Uma mulher à frente gritou, os olhos cheios de um misto de raiva e medo. Ela precisa saber a verdade, agora! Dalva sentiu o mundo girar novamente. Quem eram aquelas pessoas? A mulher se adiantou, sem esperar por respostas. Você não entende, Dalva. Tudo o que vem acontecendo. Rodrigo não é só seu filho. É um ponto central em um esquema muito maior. Ele é parte de algo que muitos desejam controlar. Um calafrio percorreu a coluna de Dalva. A expressão de Rodrigo se desfez. A confusão agora dava lugar ao pânico. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tremendo. A mulher olhou diretamente nos olhos de Dalva e disse: ele não é só seu filho, Dalva. A história dele, a história de vocês, é mais complexa do que pode imaginar. Existe um motivo pelo qual você foi escolhida para cuidar dele. Um motivo que pode mudar tudo o que você conhece. Uma nova onda de choque atravessou a sala, misturando o pânico com a curiosidade. Dalva sentiu a respiração prender. O que mais ela estava para descobrir? O que o futuro guardava agora que segredos estavam sendo revelados, um após o outro? A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. E Dalva sabia que tudo nunca mais seria o mesmo. Enquanto a mulher desconhecida se adiantava,
A tensão no ar era eletrizante. Dalva estava atordoada, a mente fervilhando. O que mais ela estava prestes a descobrir? Já não era suficiente que sua vida houvesse se tornado um labirinto de segredos. Agora, uma nova revelação surgia, implacável e dolorosa. Rodrigo não é só seu filho. Ele é parte de algo muito maior. A mulher insistia, e o olhar de Dalva se fixava naquelas palavras como se fossem um feitiço. O ambiente estava tão carregado que até os sorrisos e a alegria do aniversário pareciam ter se esvaído, como se o dia estivesse sendo engolido por uma escuridão crescente. Do que você está falando? Que algo maior? Dalva questionou, o coração pulsando descontrolado. Ela quase podia sentir a pressão se acumulando em seu peito, uma tempestade de medo e confusão. Rodrigo estava paralisado, com os olhos arregalados. O que isso significa? A razão pela qual você foi escolhida para ser a mãe dele é porque você é a única capaz de protegê-lo. O passado dele é mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A mulher explicou, enquanto as vozes dos amigos de Dalva desapareciam em um silêncio abrasador. E então, o chão sob os pés de Dalva tremeu. Ela piscou, confusa. Como assim ela era a única capaz de protegê-lo? Uma sombra passou sobre seu rosto, um lampejo de lembranças não resolvidas. O que você quer dizer com isso? Dalva insistiu, agora com a voz mais firme. Fale logo! Um silêncio enigmático se instalou na sala. A mulher respirou fundo, os olhos cheios de algo que parecia ser medo ou determinação. Ela vai vir atrás de vocês, Dalva, a verdadeira mãe de Rodrigo. Ela não o abandonou. Ela foi forçada a se separar dele. As palavras cortaram o ar como uma faca. Rodrigo olhou para a professora, depois para a mulher. Minha mãe? A verdadeira mãe? Sua voz estava cheia de incredulidade. O que você quer dizer com isso? Quem está atrás de mim? A mulher hesitou, como se um peso insuportável estivesse sobre ela. Ela foi envolvida em um esquema. Não posso dizer mais aqui. Pode colocar a vida de todos em risco. O pânico invadiu o ambiente. As sombras pareciam se encurtar, como predadores à espreita. Nesse momento, um novo som começou a reverberar. Um tremendo estrondo na porta. As luzes da sala tremeluziram. E todos se viraram para ver o que estava acontecendo. A entrada do apartamento se abriu com força, quase arrancada das dobradiças. Um homem alto e imponente apareceu, a expressão uma mistura de raiva e desespero. Ele tinha um ar ameaçador e sua presença fez com que todos recuassem. Rodrigo, vem aqui! Ele gritou, os olhos focados no garoto. Você precisa vir comigo agora! A urgência na voz dele fez com que o estômago de Dalva se revirasse. O pânico tomou conta e Rodrigo hesitou, confuso. Quem é você? O que quer de mim? A mulher desconhecida, pela qual todos estavam tão perplexos, virou-se rapidamente, seu rosto empalidecendo. Você não deveria estar aqui! Ela exclamou, como se aquele homem fosse o espectro que tivesse retornado para assombrar a todos. A sala agora estava em caos, cada um perguntando: o que está acontecendo? O homem olhou para Dalva, seus olhos penetrantes iluminados pela lava de uma revelação perturbadora. Eu sou o verdadeiro pai de Rodrigo, e vocês não têm ideia do perigo em que estão metidos. Dalva sentiu seu coração parar. O que era aquele turbilhão de segredos? Pelas palavras dele, a vida que idealizara com Rodrigo se desmanchava. A sala virou um frenesi, as pessoas murmurando e se perguntando sobre a origem desse homem.
enquanto a pressão no peito de Dalva aumentava. Ela queria gritar, queria entender por que tudo se tornara tão confuso, tão assustador. Por favor, explique tudo isso, ela pediu, a voz falhando de emoção. Os olhares se voltaram para o homem e Dalva sabia que uma nova tempestade se aproximava. O que mais estava escondido? A resposta estava prestes a mudar tudo novamente. E enquanto tudo isso acontecia, um espírito antigo e feroz parecia despontar nas sombras, o que tornaria tudo mais intenso e mortal. A noite ainda era jovem e os segredos estavam apenas começando a se revelar. A tensão na sala era palpável. A confusão no rosto de Rodrigo misturava-se ao medo no olhar do homem que se identificara como seu pai. Dalva sentia seu mundo desabar em um mar de revelações e o silêncio pesado estava prestes a ser quebrado por um grito. "Quem você realmente é?" Rodrigo perguntou, a voz trêmula. "Eu sou seu pai, Rodrigo, e preciso que você venha comigo agora. Não temos tempo a perder." A urgência na voz dele cortava o ar como uma faca afiada. Os amigos de Dalva ficaram imóveis, sem saber como reagir, enquanto o caos se instalava. Dalva, com um coração acelerado e um aperto no peito, olhou ao redor. As paredes pareciam se fechar, e a realidade que ela conheceu estava prestes a ser reformulada. "O que você quer dizer com não tens tempo?" ela questionou, a voz carregada de desespero. O homem olhou para ela, a expressão tornando-se sombria. "As pessoas que desejam encontrar Rodrigo não vão parar até que isso aconteça. Eles estão mais próximos do que você imagina." Rodrigo não se movia. "Eu não quero ir com você", ele protestou, o medo se transformando em raiva. "Por que você está dizendo isso?" Um pânico crescente enchia a Dalva, sentiu a necessidade de proteger o filho, mesmo que sua realidade tivesse se tornado um labirinto sem saída. "Porque eu não sou só o que você imagina. Há coisas que vocês não sabem. Eu fui forçado a me separar de você, Rodrigo. E agora eles estão atrás de nós." O homem se adiantou, os olhos ardendo em um desespero profundo. Uma onda de angústia tomou conta de Dalva. Então, as luzes da sala começaram a piscar, como se a eletricidade ao redor reagisse à tensão do momento. Algo estava prestes a acontecer. "Quem são eles? O que você sabe sobre a minha história?" Suas palavras saíram quase em um sussurro, o medo se transformando em um grito por resposta. E foi nesse instante que tudo mudou novamente. Uma explosão de luz e um som ensurdecedor invadiram o ambiente, seguido de um estrondo que fez as paredes do apartamento vibrar. A porta se partiu ao meio, quando um grupo encapuzado invadiu o espaço, os rostos escondidos, mas a intenção clara. Uma figura avançou à frente, alta e ameaçadora. "Rodrigo, nós temos que ir! Agora!" Um pânico intenso se espalhou, e a sala se tornou um caos. "Fiquem longe dele!" Dalva gritou, seu instinto de mãe queimando forte. Ela se colocou na frente de Rodrigo. O corpo tremeu, o coração disparou. "Você não pode levá-lo!" Mas não se tratava apenas de um sequestro. O líder do grupo, com uma voz profunda, declarou: "Esse não é seu filho, Dalva. Ele faz parte de algo maior do que você pode imaginar. O mundo dele e o seu estão interligados, e a verdade está prestes a vir à tona." As palavras ecoaram na sala, ressoando através das paredes, como uma verdade inegável. A revelação bateu como uma onda.
deixando Dalva sem palavras. O que você quer dizer com isso? A confusão e o medo se misturaram com a necessidade de entender. E então, na fração de segundo em que a realidade desabava, Rodrigo olhou para ela com um semblante perdido. O que você sabe sobre mim, mãe? Dalva sentiu o chão sob seus pés se desvanecer. As revelações estavam desconstruindo cada fragmento da vida que conhecia. Parte dela queria acreditar que tudo seria esclarecido, mas a outra parte temia o que estava por vir. O intruso sorriu, um sorriso sinistro que parecia mais um desafio. Você está pronta para descobrir quem seu filho realmente é? E enquanto a sala explodia em gritos e confusão, uma nova verdade estava prestes a emergir. Uma verdade que mudaria tudo. Dalva percebeu que sua vida, sua luta e até mesmo o amor que sentia por Rodrigo tinham um novo significado. E o dia que começara cheio de promessas e celebrações, agora se tornara uma tempestade de segredos, preparando o cenário para um embate de consequências inimagináveis. A tensão na sala era palpável. A confusão no rosto de Rodrigo misturava-se ao medo no olhar do homem que se identificara como seu pai. Dalva sentia seu mundo desabar em um mar de revelações. E o silêncio pesado estava prestes a ser quebra. Eu sou seu pai, Rodrigo, e preciso que você venha comigo agora. Não temos tempo a perder. A urgência na voz dele cortava o ar como uma faca afiada. Os amigos de Dalva ficaram imóveis, sem saber como reagir, enquanto o caos se instalava. Dalva, com o coração acelerado e um aperto no peito, olhou ao redor. As paredes pareciam se fechar, e a realidade que ela conheceu estava prestes a ser reformulada. O que você quer dizer com "não temos tempo"? Ela questionou, a voz carregada de desespero. O homem olhou para ela, a expressão tornando-se sombria. As pessoas que desejam encontrar Rodrigo não vão parar até que isso aconteça. Eles estão mais próximos do que você imagina. Rodrigo não se movia. Eu não quero ir com você, ele protestou, o medo se transformando em raiva. Por que você está dizendo isso? Um pânico crescente enchia sua voz e Dalva sentiu a necessidade de proteger o filho, mesmo que sua realidade tivesse se tornado um labirinto sem saída. Porque eu não sou só o que você imagina. Há coisas que vocês não sabem. Eu fui forçado a me separar de você, Rodrigo. E agora eles estão atrás de nós. O homem se adiantou, os olhos ardendo em um desespero profundo. Uma onda de angústia tomou conta de Dalva. Então, as luzes da sala começaram a piscar, como se a eletricidade ao redor reagisse à tensão do momento. Algo estava prestes a acontecer. Quem são eles? O que você sabe sobre a minha história? Suas palavras saíram quase em um sussurro, o medo se transformando em um grito por resposta. E foi nesse instante que tudo mudou novamente. Um barulho ensurdecedor explodiu atrás deles, e a porta se arrebentou com um estrondo. A sala que antes estava repleta de amigos, agora era um palco titânico. Da entrada, um grupo de homens encapuzados e armados invadiu o espaço. As máscaras cobriam seus rostos, mas os olhos brilhavam com determinação. Rodrigo, venha conosco! Um dos encapuzados gritou e Dalva sentiu um frio na espinha. Quem são vocês? Ela gritou, seu coração apertando. O intruso que se dizia pai de Rodrigo hesitou, enquanto a sala estourava em gritos. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Ele respondeu, tentando controlar a situação. Mas os encapuzados não pareciam dispostos a ouvir. Roger, o homem de ar ameaçador, avançou para Rodrigo, que estava paralisado. Dalva se lançou à frente.
o instinto maternal agindo. "Fiquem longe dele!" gritou com toda a força que tinha. Sua voz ecoou, mas a sala estava em caos. Um dos encapuzados empurrou-a de lado e ela caiu no chão. "Rodrigo!" ela gritou, mas tudo parecia desmoronar em câmera lenta. O homem que dizia ser o pai de Rodrigo se colocou entre eles e um surto de gritos estourou. Alguém disparou uma arma. O estrondo trovejou e um tiro passou perto de Rodrigo, fazendo-o recuar com susto. A balança se inclinava para a tragédia. "É isso que vocês querem?" O homem gritou tomando a frente. "Deixem o garoto em paz." Mas, antes que ele pudesse se mover, um dos encapuzados apontou a arma em sua direção. "Você não entende. O garoto tem um destino." E, sem aviso, disparou. O tempo pareceu parar. A cena se desenrolou diante dos olhos de Dalva, que estava em choque. O homem caiu. Um instante cheio de dor e confusão. "Não!" Rodrigo gritou. O pânico dominou a sala. Todos estavam paralisados, mas a realidade pesada despontava. O homem que dizia ser seu pai estava caindo, e o impacto daquela verdade ecoou como um terremoto em seus corações. A primeira pergunta que surgiu, como um sussurro cortante, foi: por que ele foi baleado? O que isso tudo significava? Os encapuzados se reagrupavam, ainda prontos para atacar. Mas a cena teve um efeito colateral inesperado. O corpo do homem começou a transformar-se diante deles. A pele escureceu, os olhos mudaram de cor e a figura que conheciam começou a desaparecer. O verdadeiro pai de Rodrigo não era o que pensavam. Ele era uma parte de algo maior, um desdobramento de um plano muito mais sinistro. Dalva sentiu a realidade do que estava vendo desmoronar. "O que você ocultou, Rodrigo?" A pergunta ecoou, e os laços que haviam construído eram uma mentira. A sala estava cheia de mistério, e a tensão se transformou em um grito de desespero. "Rodrigo, o que está acontecendo?" As palavras escaparam de seus lábios, cheias de incerteza. Rodrigo olhou para o corpo que uma vez foi seu pai, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu não sei o que isso significa para nós." Enquanto o caos se desdobrava, uma nova e aterradora verdade se formava nas sombras. Um mistério atroz que estava apenas começando. A sala estava cheia de caos. O corpo do homem, que se dizia pai de Rodrigo, jazia no chão. E todos olhavam com horror, a realidade parecendo desmoronar ao redor deles. Dalva estava paralisada, a mente confusa, enquanto os olhos de Rodrigo buscavam respostas. O homem que caiu não era quem dizia ser. E agora, com o silêncio agonizante ao redor, um turbilhão de emoções tomou conta dela. O que era realidade? O que eram mentiras? O peso da verdade parecia esmagar seus pulmões. E quando ela finalmente olhou para Rodrigo, viu a tristeza e a confusão refletidas em seu rosto. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele estava pálido, quase como se estivesse prestes a desmaiar. "Calma, Rodrigo", tentou responder, mas a voz dela saiu trêmula. Então, outro barulho cortou o ar. Um ruído estranho e profundo, como um motor, se aproximava rapidamente. Uma vibração no chão fez todos olharem para a janela. Um carro escuro parou do lado de fora e as luzes ofuscantes iluminaram a sala como um flash de fogo. E então, antes que alguém pudesse reagir, uma figura alta e imponente saiu do carro. O ar parecia mais frio.
A pessoa caminhou com confiança e cada passo ecoava como um prenúncio de algo terrível. Acabou a brincadeira, disse a mulher ao entrar, sua voz clara e autoritária. O cabelo escuro caía como uma cascata pelo seu ombro. Rodrigo, você precisa vir comigo. É a única maneira de mantê-lo a salvo. Os amigos de Dalva começaram a sussurrar, a incredulidade estampada em seus rostos, mas Dalva estava incrédula. Quem é você? Gritou, a raiva fervendo. Em meio ao caos, uma estranha calma dominou a mulher. Você não sabe o que está acontecendo. Você está no meio de algo muito maior, e a vida de Rodrigo está em perigo. Este não é o momento para se distrair com mentiras. Rodrigo olhou entre sua mãe e a estranha. Quem é você? O que quer comigo? A tensão era quase insuportável. Eu sou sua verdadeira mãe, ela declarou. O silêncio caiu como uma pancada. Dalva piscou, seu cérebro processando a afirmação. Não, isso não faz sentido, gritou. Mas a mulher a interrompeu. Vá em frente. Pergunte ao seu filho. O olhar fixo da mulher era implacável. A verdade parecia pesadora no ar. Rodrigo estava atordoado. Ela está mentindo. Mas suas palavras já tinham efeito, e Dalva viu a dúvida surgir em seu olhar. A revelação parecia incompreensível, como um pesadelo de que não conseguiria acordar. Rodrigo, por favor, tentou ele. Mas os olhos do garoto pareciam vagar. Você sabia? A dor e a traição se instalavam. A conexão entre mãe e filho rachando ao meio, como vidro quebrando. Ela não está errada. O homem caído ecoou em um último suspiro. Você nunca soube, porque todos nós levantamos muros entre você e a verdade. A verdade que você deveria conhecer. O chão parecia tremer. O que é essa verdade? Gritou Dalva, incapaz de suportar a pressão. O homem continuou, a respiração labor. Rodrigo não é apenas um garoto qualquer. Ele tem um destino. Somos parte de algo que nos escolheu. Um legado que se estende por gerações. E no meio da revelação, um grito cortou o ar. E uma explosão ensurdecedora irrompeu, fazendo tudo tremer ainda mais. A porta atrás da mulher desmoronou, uma fumaça escura e densa preenchendo a sala. O caos tomou conta, e todos começaram a correr, sem saber para onde. Rodrigo! Dalva gritou, a voz cortando o ar. Mas a visão do filho se dissipando na fumaça invadiu seus pensamentos. Seu coração disparava. O que estava acontecendo? O que mais estava por vir? Uma verdade mais profunda pairava no ar. E o que quer que fosse, já estava mudando tudo. A luz do dia começava a desaparecer. E ela percebeu que estava prestes a entrar em um mundo que nunca imaginou existiria. E ela precisava saber quem realmente era seu filho. O barulho da explosão ainda ecoava na sala, quando a mulher que afirmava ser a verdadeira mãe de Rodrigo fitou Dalva com um olhar penetrante. O medo e a confusão dominavam o ambiente. Os amigos de Dalva ainda em estado de choque. As sombras na sala parecendo se esticar e se contorcer à medida que a realidade se revirava. Você precisa entender, Dalva. O que está acontecendo aqui é um jogo de poder. A mulher respirou pesadamente, os olhos piscando com uma mistura de urgência e ansiedade. Rodrigo não é apenas uma criança comum. Ele carrega algo que muitos estão dispostos a matar para obter. O que você quer dizer com isso? Dalva perguntou, tentando processar a enxurrada de informações.
A voz dela tremia, o coração pulsando no peito. Rodrigo estava ali, paralisado na confusão, o queixo firme, mas os olhos cheios de dor. É uma batalha de emoções. O homem caído no chão emitia um último suspiro, e a atmosfera pesada parecia vibrar. Nesse instante, um grupo de encapuzados emergiu da fumaça. Todos os olhares se voltaram para eles, a tensão aumentando à medida que o pânico se instalava. Rodrigo! Um dos encapuzados gritou, a voz cortante como uma lâmina. Volte para nós! Não é seguro aqui! O queixo de Rodrigo caiu. Ele olhou para Dalva, desesperado. Quem são essas pessoas? A mulher que se dizia sua verdadeira mãe avançou. Rodrigo, ouça! Eles não podem te ajudar. Eles querem te capturar. A confusão e o pânico rodeavam seus corpos como um nevoeiro. E Dalva não sabia o que pensar. Mas antes que Dalva pudesse se manifestar, um grito monstruoso ecoou da entrada do apartamento. Uma criatura indescritível apareceu. Uma sombra negra disforme, com olhos que brilhavam como faíscas de ódio. O horror que se espalhou no rosto de todos foi indescritível. Era como se os pesadelos tivessem se materializado. A sombra avançou, e o próprio ar pareceu gelar. Ninguém pode detê-los! Bradou a criatura com uma voz profunda que ressoou através das paredes. Eu vim para levá-los de volta! E tudo desmoronou. A sala se transformou em caos de gritos e correria. Rodrigo, fique perto de mim! Dalva gritou, mas um dos encapuzados agarrou o garoto. Ele precisa vir conosco. É a única forma de salvá-lo. A disputa se tornava ainda mais intensa e Rodrigo lutava para se libertar. Mas a criatura continuava a se aproximar. Em meio ao tumulto, uma explosão de luz irrompeu, ofuscante, iluminando cada canto do lugar. Tudo parou por um instante e a criatura gritou como se fosse atingida pela luz do sol. A sombra começou a se desvanecer, mas os encapuzados tentavam arrastar Rodrigo, suas expressões de desespero tornadas mais claras. Não olhe para ela! Exclamou a mulher, um súbito temor em seu olhar. O que ela representa? Você não pode deixar isso te controlar, Rodrigo! A sala estava um furacão, cada um lutando por sua verdade. Enquanto a luz pulsava, branca e ardente, Dalva olhou para Rodrigo e viu algo incrível. Uma faísca de poder iluminava seus olhos. Uma energia desconhecida começava a brilhar à sua volta. O garoto estava mudando, e toda a verdade que parecia ter domínio sobre eles estava prestes a desmoronar. Meu Deus, o que está acontecendo? Era um misto de terror e fascínio. Rodrigo ergueu a cabeça e seu olhar encontrou o dela. Mãe, eu não sei como, mas eu posso sentir. Alguma coisa está se despertando. Nesse momento, as máscaras dos encapuzados caíram, revelando seus rostos conhecidas por Dalva. Alguns eram amigos dela, outros conhecidos. O que mais estava escondido? A realidade se desdobrava e tornava-se mais complexa, cada fio da história entrelaçando-se em algo maior que eles nunca poderiam imaginar. E enquanto o caos se desenrolava, a figura envolta em sombras se reerguia, o pavor agora se transformando em um rugido ensurdecedor. Ninguém irá fugir do que realmente são. O eco ressoou na sala e a verdade que todos pensaram conhecer se tornava uma ilusória névoa. Mas a chave estava nas mãos de Rodrigo agora. O destino dele estava, sem dúvida, ligado a um legado que ele ainda não compreendia. E com isso, uma única pergunta pairava no ar, que trinchava como uma faca. Quem realmente somos e o que estamos prestes a perder? As possibilidades giravam e o futuro que pareciam ter se agarrava na ponta de seus dedos. O barulho da explosão ainda ecoava na sala,
quando a mulher que afirmava ser a verdadeira mãe de Rodrigo fitou Dalva com um olhar penetrante. O medo e a confusão dominavam o ambiente. Os amigos de Dalva ainda em estado de choque, as sombras na sala parecendo se esticar e se contorcer à medida que a realidade se revirava. Você precisa entender, Dalva. O que está acontecendo aqui é um jogo de poder. A mulher respirou pesadamente, os olhos piscando com uma mistura de urgência e ansiedade. Rodrigo não é apenas uma criança comum. Ele carrega algo que muitos estão dispostos a matar para obter. O que você quer dizer com isso? Dalva perguntou, tentando processar a enxurrada. A voz dela tremia, o coração pulsando no peito. Rodrigo estava ali paralisado na confusão. O queixo firme, mas os olhos cheios de dor. Era uma batalha de emoções. O homem caído no chão emitia um último suspiro, e a atmosfera pesada parecia vibrar. Nesse instante, um grupo de encapuzados emergiu da fumaça. Todos os olhares se voltaram para eles, a tensão aumentando à medida que o pânico se instalava. Rodrigo! Gritou, a voz cortante como uma lâmina. Volte para nós! Não é seguro aqui! O queixo de Rodrigo caiu. Ele olhou para Dalva, desesperado. Quem são essas pessoas? A mulher que se dizia sua verdadeira mãe avançou. Rodrigo, ouça! Eles não podem te ajudar! Eles querem te capturar! A confusão e o pânico rodeavam seus corpos como um nevoeiro, e Dalva não sabia o que pensar. Mas antes que Dalva pudesse se manifestar, um grito monstruoso ecoou da entrada do apartamento. Uma criatura indescritível apareceu. Uma sombra negra, disforme, com olhos que brilhavam como faíscas de ódio. O horror que se espalhou no rosto de todos foi indescritível. Era como se os pesadelos tivessem se materializado. A sombra avançou e o próprio ar pareceu gelar. Ninguém pode detê-los! Bradou a criatura com uma voz profunda que ressoou através das paredes. Eu vim para levá-los de volta! E tudo desmoronou. A sala se transformou em um caos de gritos e correria. Rodrigo, fique perto de mim! Dalva gritou, mas um dos encapuzados agarrou o garoto. Ele precisa vir conosco, é a única forma de salvá-lo. A disputa se tornava ainda mais intensa e Rodrigo lutava para se libertar, mas a criatura continuava a se aproximar. Em meio ao tumulto, uma explosão de luz irrompeu, ofuscante, iluminando cada canto do lugar. Tudo parou por um instante, e a criatura gritou, como se fosse atingida pela luz do sol. A sombra começou a se desvanecer, mas os encapuzados tentavam arrastar Rodrigo, suas expressões de desespero tornadas mais claras. Não olhe para ela, exclamou a mulher, um súbito temor em seu olhar. O que ela representa? Você não pode deixar isso te controlar, Rodrigo. A sala estava um furacão, cada um lutando por sua verdade, enquanto a luz pulsava, branca e ardente. Dalva olhou para Rodrigo e viu algo incrível. Uma faísca de poder iluminava seus olhos. Uma energia desconhecida começava a brilhar à sua volta. O garoto estava mudando. E toda a verdade que parecia ter domínio sobre eles estava prestes a desmoronar. Meu Deus, o que está acontecendo? Era um misto de terror e fascínio. Rodrigo ergueu a cabeça e seu olhar encontrou dela. Mãe, eu não sei como, mas eu posso sentir. Alguma coisa está se despertando. Nesse momento, as máscaras dos encapuzados caíram, revelando seus rostos conhecidos por Dalva. Alguns eram amigos dela, outros conhecidos. O que mais estava escondido? A realidade se desdobrava e tornava-se mais complexa, cada fio da história entrelaçando-se em algo maior que eles nunca poderiam imaginar.
E enquanto o caos se desenrolava, a figura envolta em sombras se reerguia. O pavor agora se transformando em um rugido ensurdecedor. Ninguém irá fugir do que realmente são. O eco ressoou na sala, e a verdade que todos pensaram conhecer se tornava uma ilusória névoa. Mas a chave estava nas mãos de Rodrigo agora. O destino dele estava sem dúvida ligado a um legado que ele ainda não compreendia. E com isso, uma única pergunta pairava no ar, que trinchava como uma faca. Quem realmente somos e o que estamos prestes a perder? As possibilidades giravam, e o futuro que pareciam ter se agarrava na ponta de seus dedos. E então, tudo explodiu em um clarão. A luz intensa se fundiu com a escuridão, e um grito ecoou que transcendeu o espaço. Uma onda de energia percorreu a sala, teimando como um raio. No meio da confusão, um deles avançou. Era um dos encapuzados. Tiago, o melhor amigo de Rodrigo. Rodrigo, sou eu! Preciso te contar a verdade! Ele gritou, as palavras saindo apressadas. Você não é só meu amigo. Você é... Você é meu irmão. O chão tremeu sob os pés de Dalva e ela sentiu o peso daquela afirmação. Não, isso não faz sentido, sussurrou, enquanto o ar se tornava mais pesado. Rodrigo olhou para Tiago, a confusão invadindo seu rosto. O que você está dizendo? Como assim, irmão? Fomos separados ao nascer. Nossa mãe, ela fez isso por uma razão que agora não importa mais, disse Tiago, desesperado. Mas o que realmente importa é que a sombra que está atrás de vocês não é só uma criatura como pensávamos. Ela quer o nosso poder. O poder que nós herdamos. A revelação invadiu o espaço como um furacão. E Dalva se viu mergulhada em um mar de novas perguntas. Ela olhou para Rodrigo, depois para Tiago. O que está acontecendo então? O que isso significa para todos nós? O caos reinava e a urgência era palpável. Nós precisamos fugir, disse Tiago. Agora! A verdade que estamos prestes a descobrir pode mudar a história de todos nós. E, enquanto os ecos de seu grito se dissipavam na confusão, a sala se tornava um campo de batalha entre a luz e a escuridão, um redemoinho de segredos que ainda estavam por vir. O que mais estava escondido? Que verdades mais chocantes estavam prestes a emergir sob a superfície do que sempre acreditaram ser sua realidade? O tempo se esgotava e a única certeza que Dalva tinha era que nada nunca mais seria o mesmo. As luzes da sala tremulavam e o caos ainda estava por toda parte. A criatura envolta em sombras recuava, enquanto o estrondo da verdade atingia todos como um tsunami. Rodrigo, agora ciente de seu próprio poder, olhava para Tiago. Entendimento e determinação em seu olhar. Se somos irmãos, precisamos lutar. Não podemos deixar que isso acabe assim. O grupo de encapuzados, antes tão ameaçador, parecia excitar diante do novo significado de Rodrigo. Uma força pulsante começava a emanar dele. A mulher que se dizia sua verdadeira mãe observava. Um misto de esperança e medo em seu olhar. A luz é a única forma de enfrentar a escuridão, Rodrigo. Você tem que se permitir. Dalva, com o peito apertado pelo medo e pelo orgulho, sabia que a hora de agir era agora. Rodrigo, mostre a eles quem você é. Ela gritou, sua voz cortando o ar. Nós não vamos deixar que eles destruam a nossa família novamente. A energia no ar se intensificou. Rodrigo respirou fundo, sentindo cada batida do coração, cada fragmento do que o tornava único. Ele começou a concentrar a energia que vinha de suas emoções. E a sala iluminou-se com um brilho radiante.
Era como se o próprio sol tivesse invadido o espaço, misturando-se ao pânico e à determinação de todos ali. A sombra gritou, mas não era mais uma entonação de poder. Era uma súplica, um medo genuíno. Os encapuzados, agora desconcertados, começaram a recuar. "Ele não pode fazer isso!" murmurou um deles enquanto se afastava, o rosto revelando uma mistura de nervoso e confusão. Dalva sentiu os músculos relaxarem um pouco. O poder de Rodrigo estava crescendo, e a aura que emanava dele começou a envolver todos na sala. A verdadeira mãe dele olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Finalmente você se lembra." Rodrigo, com a força daquele momento, elevou a voz cheia de convicção. "Eu não sou só uma marionete nas mãos de ninguém. Eu escolho meu próprio destino." E com essas palavras, um brilho ofuscante surgiu da palma de sua mão. Os encapuzados hesitavam, trocando olhares nervosos. "Saímos desse jogo!" Uma mulher gritou, e enquanto se virava para sair, uma onda de luz se projetou, e a sala foi preenchida por um brilho tão intenso que a sombra finalmente desapareceu, como se nunca houvesse estado ali. Quando o clarão finalmente se dissipou, a sala estava silenciosa. Os encapuzados haviam sumido, e somente o grupo de amigos e familiares de Dalva permaneceu, em estado de encantamento, olhando para Rodrigo. A transformação do rapaz era notável, não apenas por fora, mas por dentro, como se algo nele tivesse finalmente despertado. Dalva correu até o filho, abraçando-o forte. "Você fez isso, meu amor. Você fez." Um sorriso de alívio iluminou seu rosto. Mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação surgia em sua mente. O que mais estava para vir? O que aqueles encapuzados realmente queriam? E qual era o real legado que Rodrigo carregava? A mulher que se dizia sua verdadeira mãe se aproximou. "Agora sabemos que eles não desistirão facilmente. Precisamos nos preparar." E Dalva percebeu que a batalha havia mudado. Agora, deveriam lutar não apenas por Rodrigo, mas para descobrir os mistérios que verdadeiramente envolviam sua família. Rodrigo, tirando um tempo para se recuperar, olhou para as pessoas ao seu redor. Para onde iriam? O que viriam a enfrentar agora? Ele sorriu para Dalva e Tiago. "Estamos juntos nisso, certo?" "Certo," responderam todos, a determinação em suas vozes inegável. Embora o futuro fosse incerto, ele sabia que, unidos, poderiam enfrentar qualquer desafio que estivesse por vir. E assim, enquanto o sol começava a se erguer, iluminando o novo dia que se aproximava, uma nova esperança brotou no coração de cada um deles. Mas o mistério ainda estava ali, pairando no ar, deixando aqueles momentos como uma introdução a uma nova jornada que apenas começava. E agora, antes de você fechar essa página, eu preciso de você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e mostra que você está aqui. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação vale ouro para nós. Mostre seu apoio e faça parte dessa jornada.